A Kiko e Akito são irmãos gêmeos que finalmente se encontraram depois de terem se separado devido à morte de seus pais. Após esse encontro, os irmãos começaram a morar juntos em um dormitório cheio de garotas que faz de tudo com Akito. Até mesmo a sua irmã tem um amor incestuoso por ele, porém todas as garotas também o querem. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com a Kiko chegando de trem e ela está muito feliz. Depois de caminhar um pouco, ela olha um mapa e segue seu caminho, porém ela não está conseguindo chegar a um certo local, e assim ela vai a um posto policial pedir ajuda. E o policial fala que o local ficava logo acima das escadas, e ela vai correndo, até que chega a um dormitório. Depois de ganhar coragem para abrir a porta, a Kiko resolve entrar, porém seu irmão Akito abre a porta primeiro, e ela fica tímida ao vê-lo. Já Akito fala que ela tinha chegado cedo, e que ele já estava saindo para buscá-la na estação, e a Kiko fala que sempre se arruma 2 horas antes das coisas, e assim os dois irmãos se reencontraram. À noite, a Kiko comenta que o seu irmão está muito bem naquela roupa. Sem acreditar que aquilo era verdade, a Kiko pede para o seu irmão beliscar a sua bochecha. Porém, ele fala que isso não era necessário, já que aquele momento não era um sonho. Depois de arrumarem as coisas dela, a Kiko comenta que os dois estavam cansados, e assim fala que era para sua irmã ir tomar banho. É aqui que as coisas começam a ficar meio duvidosas. A Kiko então vai tomar banho primeiro, e do nada ela fala que tinha entendido, e assim aceitou a oferta, e o seu irmão não entendeu o que ela estava falando. Um tempo depois, a Kiko toma o seu banho e entra na banheira, fica lá dentro esperando algo, até que ela se pergunta onde ele estava. Lá no Poço Piranga. E assim resolve sair só com uma toalha. Akito fica envergonhado, e cá entre nós, mano, a câmera não me ajuda muito. A Kiko está brava com ele, e eu pergunto o que isso significava. Já ele não está entendendo sobre o que ela estava falando. Ela se pergunta por que ele não tentou olhar ela no banho, e ele fica sem entender até onde ela queria chegar com aquilo. E novamente ela pergunta por que ele não a olhou despida, e ela comenta que estava esperando ele olhar. Complicou. Akito fala que não faria isso, e ela se assusta e comenta que a sua pele era impecável e macia. Ao ser perguntado por que não olhou ela, Akito dá a resposta mais óbvia: eles são irmãos. Não pode? Já ela fala que eles são irmãos, porém são de gêneros opostos, e ela fala que vai dar mais uma chance para ele. Ainda bem. E assim ela volta para o banho e comenta que agora Akito já sabia o que ele deveria fazer, só que ele fala que jamais faria algo assim com a sua irmã, e Akito comenta que não vai sair do banho enquanto ele não a observar. Depois de um tempo ela sai do banheiro e fica brabinha com ele, e pede para Akito dormir com ela. Ele comenta que se lembra que os dois dormiam juntos antigamente, porém agora as coisas mudaram, já que eles tinham 16 anos, e ela comenta que tinha entendido. Do nada ela começa com um papo estranho, e com um movimento de mão meio suspeito, e fala que seu irmão era travesso, já que, de acordo com ela, ele estava querendo pular a cama e ir direto para a brincadeira nervosa logo na primeira noite. Akito está em dúvida sobre o que ela está falando, e Akito comenta que aquela seria a primeira noite que os dois brincariam nervosamente. E Akito fala que ele ia dormir sozinho, e ela fica brava. Ela então começa a culpar seu irmão, falando que ele estava brincando com ela esse tempo todo, e que ela tinha ficado animada à toa, e estava pronta de corpo e alma. Akiko não desiste e fala que à noite ela vai entrar no quarto do seu irmão. Antes que ela terminasse a frase, Akito vai embora. Na manhã seguinte, ela começa a falar sobre uma forma de amor aceitável entre irmãos de sangue. Eu não vou nem comentar o nome disso, mano. Suspeito. Será? Enquanto ela falava disso, Akito estava tentando sair desse assunto, comentando sobre o café da manhã, e ela percebeu isso. A Kiko fala que, como recompensa pelo café da manhã que ela tinha preparado, ela queria um abraço do seu irmão, e Akito comenta que está muito preocupado com esse problema da sua irmã. Caracas. E ela fala que tinha ido longe demais, e era melhor deixar o abraço de lado, porque agora ela queria um beijo. Depois de comerem, os dois saem lá fora para tomar um ar, e aqui comenta que o tempo estava bom, e que ficaria melhor se ela pudesse pôr sua cabeça no colo do seu irmão, porém ele não deixa. Depois que os dois conversam, a Kiko fala que já estava na hora dos dois voltarem a fazer as atividades do dormitório, e a Kiko fala para seu irmão que o ama, e ele também fala que ama ela. Como a Kiko pensa diferente, ela acaba desmaiando após ouvir isso, e comenta que essa vida, só com os dois morando juntos, já estava perfeita. Porém, um tempo depois os outros moradores aparecem, e só para vocês saberem, são todas garotas. Tá bom. Na escola nós vemos o conselho estudantil, e assim vemos todos os membros, e a Kiko também tinha entrado. E novamente Akito era o único garoto. Eles estavam conversando sobre a comida, e cada uma das garotas fala algo diferente, e a Akito fala algo mais simples, como um peixe, e todas concordam com ele, já que todas querem dar uma supimpada com ele. Isso não é ideia não, mano.
Voltando para casa, os garotos aproveitam dele para carregar as compras. Em casa à noite, uma das garotas estava fazendo a janta, e a Kiko pergunta se tinha algo que ela poderia fazer, e a garota fala que a comida já estava quase pronta, e a Kiko poderia colocar os pratos na mesa. Já na hora de comer, as garotas precisam decidir uma coisa de extrema importância: quem sentaria ao lado de Akiko e alimentar sua grande boca. A Kiko fala que não precisava que elas o alimentassem, e Natsuharu pergunta se ele estava reclamando, e ele fala que não. A garota reclama dele porque ela já tinha falado para ele a chamar de Ana. Após ele a chamar de Ana, ela vem com um papo estranho, falando que Ana é um nome próximo de algo que eu não posso comentar. E ainda comenta que os homens são todos iguais. Do nada elas começam a falar que Akito era virgem. Sua irmã fala que ele é virgem mesmo, e que ele será dela com o corpo intocado. A garota de cabelo vermelho fala que se Akiko quiser perder a virgindade, ele poderia ser o amante dela, e eles iam fazer essa noite, a supimpada. Muito bom! Porém, a Kiko fica brava e comenta que o seu irmão ia fazer isso com ela. Meu Deus do céu. Aí. Depois que eles discutiram e falaram muita besteira, as garotas jogaram essa decisão no colo de Akito. Ele fala que a sua irmã é uma boa garota e que ela sempre terá um lugar no seu coração, e ainda fala que a amava. Akito já começa a pensar no casamento dos dois, e na hora do beijo, Akito fala que era como irmã. Um tempo depois vemos um livro onde um casal se ama mais do que o normal e largam tudo para ficarem juntos, e assim vemos que era Akiko que estava lendo isso. E ainda comenta que os livros desse autor eram ótimos. De repente seu irmão chega no quarto e ela pergunta se ele finalmente tinha decidido ir dormir com ela. Ele fala que não era isso e que ele veio conversar com ela sobre as suas risadas estranhas. Ao ver o livro, Akito acaba olhando o título, que era Contos de Amor Proibido. Akiko fala que aquilo não era o que o seu irmão estava pensando, que aquele livro era ótimo e contava a história de um casal de irmãos que atravessaram a barreira e acabaram brincando de uma brincadeira diferenciada. Akiko fala para seu irmão que ela é uma grande fã do autor desse livro. Akiko começa a ler o livro para seu irmão e ele manda ela parar, e que ele tinha muitas coisas que ele queria falar para ela sobre ela ler esse livro. Porém, ele iria fingir que nunca viu ela com esse livro. Depois que os dois conversaram, Akiko chama o seu irmão para eles continuarem com uma noite agitada. Porém, ele foge e tranca a porta com uma madeira. Um tempo depois, Akito vai conversar com uma garota. Ele pede desculpas por ter quebrado o prazo para entregar, e ela fala que isso era normal, já que ele ainda era iniciante. Falando de trabalho, a garota fala que tinha achado os traços dele lindo, e que aquela história refletia o verdadeiro estilo do Shindo Koichiro, um grande amor proibido entre um irmão e uma irmã, e é o mesmo autor do livro que a Kiko estava lendo. Ah, família, acabei de lembrar, vocês assistem esse anime que não assiste na frente de ninguém não, viu? Porque a abertura desse anime é muito errada. Entendeu, mano? Na sala, os dois irmãos estão conversando, e a Kiko fala para Akito que ele não é sincero com os sentimentos que ele tem por ela, e ela fala que as pessoas que não conseguem ser verdadeiras com seus sentimentos se chamam de tsundere. A Kiko começa a brincar com seu irmão sobre esse papo de tsundere. Para acabar com isso, Akito fala que não vê ela como possível amor, e isso a quebra. Na saída da sala, a Kiko percebe que seu irmão ainda não tinha nenhum amigo na escola. No vestiário feminino, as garotas estão se trocando para irem para a aula de educação física. Duas garotas a perguntam se ela tinha assistido um drama sobre vampiros ontem, e a Kiko fala que não, e que ela só fica observando seu maravilhoso irmão. Na sala, Akito começa a conversar com Ana, que comenta que o dia estava maravilhoso para fazer um piquenique, e Akito fala que estava nublado, e ele novamente a chama de Natsuhara. A garota comenta que ela já pediu para ele a chamar de Ana, só que na hora que ele a chama de Ana, ela fala que ele estava chamando de buraco, e de acordo com o tradutor, Ana também significa buraco. Você tá falando sério? É claro. Qual buraco? Já não faço a menor ideia. Será? Não. Do nada, a garota começa a agir como a tsundere e fala que não quer ir para um piquenique com ele. No final, Ana chegou à conclusão de que tsundere é uma doença nacional do ponto de vista japonês. Já Kiko fala que acha que não era algo tão grande assim. E Ana, sendo tsundere, fala para Akito que não gosta de Akiko, e magicamente ela espirra e comenta que o seu irmão estava falando dela. Voltando a conversar, Ana chama Akito para ir a um piquenique no final de semana, e ele aceita. Porém, ela fala que estava pensando em usar todos os calções dele como roupa de baixo, caso ele recusasse. Complicou. A Kiko está no vestiário e, como sempre, falando sobre seu irmão, e as suas amigas falam que é para elas se trocar logo, para elas não se atrasarem para a próxima aula. Já outra garota fala para a Kiko comer alguns biscoitos ou bolachas, e que ela tinha feito aquilo na aula de economia doméstica. Após comer, ele fala que os biscoitos ou bolachas estavam ótimos. A garota pergunta se ele estava se dando bem com seus colegas. A Kiko fala que seus colegas não estavam incomodando, e claramente ele não tinha amigos. Que pena. A garota fala que veio ajudá-lo. Na hora que a garota estava indo embora para a próxima aula, a Kito fala que os biscoitos estavam ótimos. Se ela fizesse mais alguns, ela poderia dar para ele. Então a garota fala que gosta quando ele é atencioso com ela, mas ela o odiava e ainda fez uma careta.
Na hora do almoço, a Kiko vai correndo ver seu irmão. Ao chegar na sala, ele não estava presente e ela tem um surto. Na sala do conselho estudantil, a garota de cabelo vermelho está lá junto com a Akito e por algum motivo ela trancou a porta e fala que quer conversar com ele. Ela assim do nada pergunta se ele queria ser o marido dela e a Akito pergunta se isso era sério. Porém, ela fala que estava brincando e que na verdade ela pergunta se ele queria ser o amante dela. Ela então o chama para ser seu escravo daquilo, tá ligado? É claro. Ele também fala que daria ótimos momentos para ele, só que ele recusa e ela se oferece para ser a escrava dele e a reação de Akiko chamou a atenção da garota e ela vai para cima dele querendo aquilo, porém Akiko salva. Assim todos os garotos chegam na sala e começam a distorcer os acontecimentos e Akiko fica brava e as pergunta o que elas tinham feito com o seu irmão. A presidente fala que deu uns avanços nele durante o almoço. Ela também fala para Akiko que Akito não consegue fazer amigos porque a sua irmã fica grudada nele o tempo todo. Akiko então percebe o que ela estava fazendo e fala para Akito que ela vai observá-lo de longe e que ela queria que ele fizesse muitos amigos. Dentro da sala, os garotos foram conversar com Akito, o perguntando se ele queria entrar em um clube para apreciar a estátua de Buda. Porém, Akito fala que não tem muito tempo para isso. E Akiko, de longe, mais ou menos, começa a cochichar para seu irmão que ele deveria entrar. E assim os garotos se afastam. E Akiko fala para todos ouvirem que ela precisava ajudar seu irmão a fazer amigos, para que assim eles pudessem aproveitar a sua vida romântica cheia de amor. Já fora da escola, os dois estão conversando. É Akiko que fala que vai chamar seu irmão pelo primeiro nome para aumentar a intimidade e ele concorda. Só que do nada ela começa a falar o nome dele de um jeito estranho e uma risada que eu nem comento. Uai. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, assim você vai me ajudar muito. E também sempre receber nossos vídeos novos. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem a parte 2. Até o próximo vídeo. Amo vocês, falou e fui!